Ok? Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Vamos começar, então, nosso segundo seminário. Eu gostaria de pedir, então, que os microfones, eles fossem fechados, né? Para que a gente pudesse começar. A gente tem alguns avisos. Depois, iniciaremos, então, a apresentação do professor Pavão. Então, vou fazer uma apresentação rápida. Vocês me avisam se vocês estão... Está aparecendo sim, Clélia. Aparecendo? Obrigada. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós iniciaremos, então, nosso segundo seminário dos ex-coordenadores da rede. Começamos, então, com o professor Calixto, né, no mês passado. Então, nossa meta é fazer um seminário por mês, né? Já temos agendado hoje, então, daqui a pouquinho, o professor Antônio Carlos Pavão, né, que vai nos agraciar, então, com uma palestra de mais ou menos de 40 a 50 minutos. E gostaria também de convidá-los, né, para dois eventos que nós teremos, né, da rede. Um é o que você quer ser quando crescer. No dia 17 de janeiro, né, a gente divulgou, né, para os nossos coordenadores, a gente pede que os coordenadores divulguem, né. Esse evento é um evento bem interessante, né, nesse dia 17, na realidade, ele começa, ele é a abertura do nosso curso de férias na Unesp de Botucatu, né, e nós teremos, então, a participação de três palestrantes, né, que é a Natália Pasternak, a Alicia Kowaltowski e a Andréia Dapoian, que é do nosso grupo também, que foi do nosso grupo, né, da rede, que vai falar exatamente sobre ciência para esses jovens, né, tanto da pós-graduação quanto os jovens do ensino médio. Então, a gente gostaria muito que vocês divulgassem esse evento, né? Ela tem uma inscrição aqui embaixo e terá também certificado. E eu queria também divulgar para vocês o terceiro seminário, que vai acontecer no mês que vem. Já temos um outro palestrante confirmado, que é o professor Dr. Diogo Onofre Gomes de Souza, que ficou muito contente também de poder rever a todos, né, com uma palestra que ele já intitulou Demens, um líder na conquista de uma educação universal e de qualidade no Brasil. Então, será no dia 9 de fevereiro, quarta-feira que vem, então já tem aqui o link para o Meet. E eu gostaria de anunciar os novos coordenadores da nossa rede, né, que aceitaram, então, essa empreitada, né, que são, então, o professor João Bento de Torres Neto, da Universidade Federal do Pará. Então, ele aceitou essa empreitada, né, essa responsabilidade com muito entusiasmo, e sua vice-coordenadora será a Ana Paula de Souza Voto, Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. Então, esse anúncio já estava assim, né? A gente já estava querendo fazer esse anúncio faz tempo, né? Vivian estava ansiosa para fazer esse anúncio, né, Vivian? Mas... E a gente está anunciando agora, né, oficialmente, com a permissão de todos, né? E a gente está muito feliz com esses novos coordenadores, com esse compromisso desses novos coordenadores, né, nesse evento, nessa coordenação pelos próximos anos aí, certo? Então, gostaria de abrir a palavra, se o Wagner ou a Vivian, ou o João e a Ana quiserem falar, está à disposição, que antes da gente começar, então, nosso seminário. Posso falar rapidamente, Clélia? Pode, por favor. Não, é só dizer que estou muito feliz aí com a aceite do João e da Ana. Fico muito feliz de tê-los à frente como coordenadores aí nos próximos anos e me colocar à disposição para ajudar no que for preciso. Assim, tenho certeza que a rede como um todo vai estar em boas mãos. Muito, muito obrigado, João, aí, pelo teu aceite, e a Ana também. Também eu fico muito contente.
Mas fico com pena da Clélia estar abandonando o barco, mas tudo bem. Mas eu fico muito contente com ter o João e ter a Ana, e voltamos a um esquema que existia no tempo do Leopoldo, do Pavão, do norte ao sul, né? Nós vamos do Pará para o Rio Grande, quer dizer, nós estamos juntando realmente, procurando realmente juntar todo mundo. Tá, então, fico muito contente. Obrigada. Nós teremos um período de transição, né, Ana e João, a gente vai repassar, né, fazer essa administração em conjunto durante esse período de transição, então, e logicamente eu não vou abandonar o barco, Vivian, continuaremos juntas, né, só que nos bastidores, mas vamos continuar nessa batalha, com certeza, não vou abandonar o barco, não. Ok? João? Bom, eu quero também expressar o quão honrado eu me sinto em poder assumir essa tarefa, mas assumir no sentido de somente pensar em co-dividir essa gestão da rede com a Ana, é uma pessoa com a qual eu tenho muito carinho, muito respeito, e poder, de alguma forma, contribuir com ferramentas que antes não pude, e que agora acredito que posso. Quero também dizer que essa simbologia do norte ao sul, a gente provavelmente vai tentar fazer com que ela seja mais do que um símbolo, né? Que ela seja, de fato, uma representação da nacionalização da rede, e destacar que a rede, ela, na minha perspectiva, ela sempre se caracterizou por lideranças muito fortes que de coração, ou seja, de vocação, participavam da rede, e isso é um exemplo quase singular nas experiências que eu conheço no nosso país. E por isso ela resiste, por isso ela fez e vai continuar fazendo tanta coisa boa, porque as pessoas que se envolvem nela se envolvem, como já disse o Diogo, e acredito que vai dizer hoje também o Pavão, que se envolvem por vocação, por identidade, por propósito. Então, vamos em frente. Ana? Bom, eu gostaria de agradecer a confiança de vocês, né, Clélia, Vivian e Wagner, e especialmente do João, né, por ter me feito o convite. É um grande desafio, né, eu acredito, mas não tinha como recusar, né, nem o convite do João. Como ele falou, né, eu tenho também um carinho, respeito e admiração muito grande por ele, e por ser também em relação à rede, né, que é sempre algo que a gente faz com muita vontade, com muito prazer e faz de coração, né? Então, eu agradeço a confiança de vocês e espero que a gente consiga, né, alcançar as expectativas e fazer um bom trabalho. Obrigada. Com certeza, e nós estamos juntos, certo? Lígia, gostaria de falar? Eu só gostaria de agradecer imensamente aos coordenadores e vice que está deixando, né? E foi um trabalho insano em época de pandemia, não foi fácil, né? A gente teve que reaprender muitas coisas, e ainda bem que tínhamos vocês aí, né? Na figura dos três, vocês me desculpem que eu vejo a coordenação com Vivian, Wagner e Clélia, né? Eu não consigo separar vocês três, mas agradeço bastante o trabalho que vocês fizeram. Obrigada. Lígia. Obrigado, Lígia. Bom, a gente poderia começar, então, né? Eu acho que a gente tem esse grande momento, né, de recordar e inclusive, de aquecer os nossos corações, né, com toda a memória do professor Leopoldo, de todo o legado que ele deixou. Então, para quem não conheceu, né, professor, nós temos vários grupos novos, né, que não tiveram a oportunidade de conhecer o professor Leopoldo. Então, esse seminário, ele tem exatamente
esse intuito de aquecer o nosso coração e de nos reafirmar, né, nessa nossa meta de continuar com os trabalhos da rede. Então, vou fazer uma breve apresentação do professor. O professor Pavão é um professor titular do Departamento de Química Fundamental da Universidade Federal de Pernambuco, diretor do Espaço Ciência, um espaço maravilhoso. Quem teve a oportunidade de conhecer, nós tivemos um encontro da rede em que nós conhecemos esse espaço fantástico, né? Então, fica o convite para quem ainda não conhece. Em épocas de pandemia, né? Mas se a situação melhorar, seria bem interessante que vocês colocassem esse espaço no roteiro de vocês. Gostei muito da introdução que ele coloca, que ele é nascido em Quintana, em São Paulo, e hoje é cidadão pernambucano, e formou-se em bacharel em Química, mestre em Físico-Química e doutor pelo Instituto de Química da USP. Com experiência no ensino básico, é professor da Federal desde 1979, onde orienta alunos de iniciação, mestrado e doutorado, e publicou diversos artigos em revistas especializadas da área. Foi coordenador do curso de graduação de Química, chefe do departamento, recebeu diversos prêmios e homenagens pelo seu trabalho em prol da educação. Uma dos trabalhos, né, e do seu mérito é exatamente fazer parte de várias comissões e comitês, tanto do CNPq quanto da CAPES, mas também ele participou da criação, né, da Associação Brasileira de Centros e Museus de Ciência, na qual foi presidente por 2 vezes. Desde 1995, é diretor do Espaço Ciência, que é o Museu de Ciência de Pernambuco, onde desenvolve uma intensa atividade em educação e divulgação científica. Gostaria que o Wagner complementasse também essas informações, né, com sua grande participação na rede, sua contribuição na rede, por favor. Não, é só reforçar, Clélia, né, para quem é mais jovem na rede, a importância que o Pavão teve. Então, o Pavão ele foi um dos grandes coordenadores que coordenou a rede, né, em sequência ali ao Leopoldo. Na verdade, agregou inúmeros grupos do país inteiro, via CAPES, via o Nordeste, Norte do país, foi essencial, aí, levantando essa bandeira, né, iniciada pelo Leopoldo, agregando sempre, e eu não, trazendo aquele encontro memorável, né, em 2010, onde a gente visitou o museu, o espaço. Os encontros com a presença do Pavão sempre eram inesquecíveis, eu diria, assim. E aí eu não vou nem dar pistas, porque eu não sei o que vem hoje na apresentação dele, então depois eu faço algum comentário ao final. Tá? Obrigado, Pavão, muito, muito bom tê-lo aqui conosco. Fico muito feliz da sua presença. Tá certo. Obrigado, Wagner, Clélia, Vivian, João Bento, todos aqui, que alguns não estou reconhecendo, viu? Mas é um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês, né? Eu fiquei muito contente quando recebi o convite, falei, opa, que legal. E também, bom, eu vou fazer uma apresentação aqui, mas já ir adiantando que vou falar do DMEIS, claro. Opa, peraí, alguma coisa aqui, deixa eu voltar. Peraí. Mas eu vou também, bom, eu vou pegar uma carona aqui também para falar um pouco também do meu trabalho, mas conectar com o que o Leopoldo tem a ver com isso, né? Então, eu dei esse título aí porque mais ou menos, bom, expressa já o que eu acho do DMEIS, né? Eu, esses dias, conversando com o Marcos Vale, né? Quem não se lembra, não sei se o Marcos Vale é da rede, o Marcos Vale é da Seara da Ciência, da Universidade Federal do Ceará, né? Ele está fazendo, eu estou divulgando o trabalho que está fazendo contos de Ástato, mas é uma história você sabe que o Marcos Vale é muito criativo, né? Não apenas em teatro, né? Ele está fazendo essas coisas. Aí eu perguntando, que eu não lembrava direito, assim, quando é que nós entramos? Então, dizer que nós somos o primeiro grupo da rede, não é o primeiro grupo, Professor. Quando houve a expansão, né? Que nós entramos, né?
Então, tinha no Rio, tinha o Demês, aí tinha Beirão, e tinha, isso foi o que ele escreveu aí, né? O Diogo de Santa Maria, que vai falar depois, e, bom, aí eu comecei a lembrar um pouco daquele tempo, né? Você se lembra a gente publicar essas fotos de todo mundo aí, né? Então, além do Marcos Vale, lá da Seara, o Pedro Magalhães também que trabalha com ele, o Diogo, o João Batista, lá do Rio Grande do Sul, o Waldenberg, vocês lembram do Waldenberg? Eu vou falar, é bom até falar. O Waldenberg, não sei também se ele está acho que ele não está na rede. Ele também ele era de Aracaju, e ele trabalha com matemática, ele levava os meninos para a sala dele e saiu menino do ensino médio fazendo doutorado em matemática e tal. Ele é muito interessante, Wagensberg. Estou dando assim um quadro, como que era o quadro, o nosso grupo, né? O Calixto, né? Tinha o Calixto, o Beirão, o Cristóvão, junto com o João Bento, com aqueles vídeos, os filmes que eles faziam, impressionantes das serpentes, que eu tenho na cabeça até hoje, com medo daquela serpente, comendo um ratinho. A Adriane, né, que está aí, a Lucimara, o Marcos da Bahia. E daqui de Pernambuco tem o Antônio Carlos Miranda, nosso astrônomo, não sei se vocês lembram dele, eu lançava foguetes nos nossos encontros, né? O Joaci, que está aí até hoje, a Mônica, o Marcos Ribeiro de Petrolina, né? O Carlos Wagner também de lá. Enfim, a gente até formou um grupo aqui, o nosso grupo aqui em Pernambuco tinha 10 ou 12 grupos, né? E também teve, sobre a rede, o trabalho que ele vinha fazendo, teve um doutorado, Jackson, lá de Petrolina, e um mestrado em curso de férias, um mestrado de Orlando, também aqui de São Paulo. Professor, está falhando o alto-falante. Eu acho que não é o alto-falante. Eu acho que... Vivian, não, Vivian, sabe o que está acontecendo? Toda vez que eu fecho a minha câmera, o áudio dele fica meio acelerado, picotando. Quando eu abro, o áudio dele fica bom. Eu não sei o que é. Eu vou fazer então é melhor você ficar eu com acho que pode ser, esse arquivo está muito pesado. Eu vou abrir ele em PDF aqui. É rapidinho. Vou desligar. Espera aí. Pode ser isso, que aí a minha rede... Fica pesada, né, Fica professor? pesada. Veja se melhorou. Sim. Agora. Acho que, não sei se, bom, agora passei... Agora não está cortando. Ah, então é isso. Bom, eu estou repetindo aqui, lembrando alguns nomes, né? O Marcos Vale, o Pedro Magalhães, lá da Universidade Federal do Ceará, Diogo, João Batista, do Rio Grande do Sul, o Waldenberg, eu destaquei o Waldenberg porque ele tinha um trabalho inteiro. Era isso que o Demês tinha. O Demês pescava coisas assim que eram surpreendentes. O Waldenberg, eu acho que foi um caso, porque ele levava os alunos de ensino médio para dentro da sala dele lá da Universidade Federal e ele vai estudando, dava os livros dele de inglês, tudo para os meninos estudar matemática, e acabou saindo menino de ensino médio fazendo doutorado em matemática. Né? Aí tem o Calixto, o Beirão, né? O Cristóvão do Pará, junto com o João Bento, né? Que é aqueles filmes, aqueles vídeos que eles faziam, filmes, na verdade, filme, e tem aquela serpente que até hoje fica me perseguindo nos sonhos, a serpente comendo um ratinho, com pena, torcendo para o ratinho. A Adriane, que está aí, né? A Lucimara, Marcos da Bahia também. E daqui de Pernambuco, o Antônio Carlos Miranda, que é o astrônomo, astrofísico, né? Ele lançava foguetes nos nossos encontros. O Joaci, que está aí. Mônica, Marcos Ribeiro e o Wagner, lá de Petrolina. Né? Enfim, em Pernambuco, a gente teve vários grupos. E tivemos aqui dois alunos, um que fez um doutorado, o Jackson, e outro fez um mestrado, a Diorminda, sobre os cursos de férias. E os nossos encontros memoráveis, né? Isso aqui é uma coisa inesquecível. Né? Tiradentes, Paraty, Búzios, Petrópolis, Fortaleza. Está dando problema de novo, professor. Né? Eu vou lembrar aqui, está com problema de novo. O som está com problema de novo. E agora eu não sei como resolver. Agora eu não sei como resolver. Será que eu falando mais devagar? Como que é? Agora já está normal de novo para mim.
Normalizou, professor. Talvez uma posição, ficando próximo, acho que talvez resolva. Eu estou falando com fone de ouvido aqui, estou falando com coisa aqui para melhorar justamente isso. Vamos tentar novamente, então. Vamos tentar. Vocês reclamem aí quando não estiver bem, porque aí eu falo talvez mais devagar. Bom, eu estava lembrando dos nossos encontros memoráveis, né? Aí lá em Tiradentes, eu vou contar essa história, é para contar essa história. E não sei se vocês se lembram, a Vivi, quem estava lá, ela vai lembrar, o meu irmão, que ele apronta muito, ele se vestiu lá em Tiradentes, ele se vestiu de Tiradentes, botou uma toga, um negócio, botou uma corda no pescoço, uma forca, e ficou naquela praça ali, a gente voltando do nosso evento, e ele gritando, cientistas do meu Brasil, bem-vindos a Tiradentes, e o professor Pavão, um grande cientista, e eu cheguei perto dele e falei assim, não reconheci, né? Ele barbudo, tudo disfarçado, né? E eu falei, Tiradentes, eu vou pagar uma pinga para você ali. Fui com ele no bar e ele olhava para mim, surpreso de eu não reconhecer, pois era o meu irmão aprontando lá. Ele já tinha aprontado outros na família desse tipo, mas foi muito legal lá. E em Paraty, a gente teve com Paulo Barros, né, do Carnaval, em Búzios, né, todo aquele movimento em torno do Cine Brigitte Bardot, né? Em Petrópolis, recebemos o Wagensberg, Jorge Wagensberg, do Museu de Ciência de Barcelona, para mim é uma referência em museologia científica. Fortaleza, tivemos aquele famoso show que deu alguma confusão pelos palavrões que falaram, o show lá, mas é coisa de Fortaleza, né? E a gente, nos nossos encontros, quem que ia? Ia o presidente da CAPES, ia o presidente da FINEP, o Sérgio Rezende na época, Siddhartha, né? Canali, Ildeu. Opa, de novo, professor. Então, nos nossos encontros, a gente via o presidente da CAPES, o presidente da FINEP, que era o Sérgio Rezende na época, depois virou ministro, né? O Siddhartha foi dar palestra, Canali da Olimpíada de Astronomia, o Ildeu, né? O Ildeu de Castro, e grupos também, né? Eu me lembro que levamos daqui o Daruê Malungo, um grupo muito interessante de dança, né? O Oliveira Francisco de Panela, com repentista, né? E o Cavani Rosas, desenhista, de mão cheia, que deu aula para nós em Fortaleza. Enfim, foram momentos muito marcantes na minha vida. Olha aqui o Demês lá em Búzios, no Cine Bardot, né? Tá aí. E estou vendo aqui bem à esquerda aqui ele não se dissocia do Leopoldo Demês, o Paulinho, né? Aqui uma foto nossa lá de Petrópolis, né? Já o Demês não estava aqui já, né? Embora tenha sido em Petrópolis, bem pertinho daí, ele já estava, ele não, né? Não foi, infelizmente, nesse encontro nosso aqui. Mas aqui, aqui se ensina porque se pesquisa, isso resume muito do pensamento e da filosofia do Demês, né? Então, era isso. Ele, como cientistão de peso que era, sabia que, para ensinar, tinha que pesquisar. Ele sabia que a ciência reconhece a sua própria ignorância. É por isso que tem pesquisa, né? Então, isso caracteriza Leopoldo Demês, né? E eu tenho dado algumas palestras aqui, né, falando dessa questão. E eu coloco o Demês no mesmo patamar de Anísio Teixeira, de Paulo Freire, aqui eu coloco Jorge Charpak e o Leon Lederman, o Jorge Charpak do Mão na Massa, da Malaparte, e o Leon Lederman do Hands-On, né? Ele está no mesmo nível também, não é só de Anísio Teixeira, é de Cecília Meirelles também, né? E o que eu digo, isso que o Leopoldo fala, não, na verdade, não era novidade, né? Outras pessoas já falavam isso. No próprio manifesto dos pioneiros da educação nova, se defende isso, que deve ensinar fazendo pesquisa, né? Usando os mesmos métodos
que segue o espírito maduro nas investigações científicas. Então, Demey está nesse patamar para mim, né? A gente já sabia, nós já sabíamos, que não é novidade, né? Mas vamos ver o que o Demey vai trazer de novidade. Aqui, eu já tinha ouvido, eu coloco aqui porque eu também tive um grande orgulho de ter esse contato com o Mário Schemberg, né? É uma entrevista aqui na casa dele, isso em 1978, e está aqui do meu lado aqui o Ricardo Ferreira, estou aqui escutando, e ele já diz que o Newton, por exemplo, desde muito jovem, já tinha a essência do que ele desenvolveu durante toda a sua vida. E o Einstein, aos 15 anos, já estava no caminho do desenvolvimento da teoria da relatividade. Quer dizer, e eu também, eu já vinha trabalhando com isso, né? Tem aqui eu fui coordenador do Programa Nacional do Livro Didático, aqui alguns talvez participaram, alguns aqui participaram, né? E lá a gente implementava a ideia de ensinar ciências fazendo ciência, né? E aqui também eu estou esnobando também, eu estou vendo falar do Demey, estou falando de mim, mas uma reportagem que saiu na Science falando do meu trabalho, tá? Dizendo que, para mim, não tem distinção entre ensinar e pesquisar, né? Então, mas o que Demey vem trazer? Quer dizer, Demey reforçava isso, de que ensinar ciência fazendo ciência, ou aqui se ensina porque se pesquisa, né? Mas Demey traz a arte nessa história, né? Demey é o estudante cientista, mas ele inclui a questão, ele sintetiza arte e ciência. Então, os livros dele são, os escritos dele são muito assim, instigantes, né? Então, aquele livro dele, O Método, né? Ou A Alma da Matéria, né? E eu me lembro de quantas discussões eu não tive com ele sobre o Lavoisier, né? A Revolução Francesa era implacável, né? Era enforcar o último nobre com as tripas do último frade, né? Então, cortaram a cabeça do Lavoisier no dia 8 de maio de 1793, mais cedinho, foi num dia bem cedinho. Mas primeiro, antes do Lavoisier, foi o sogro do Lavoisier, né? Então, eu discutia muito com ele sobre isso, mas era muito a bandeira que ele levantou, né, contra esse tipo de violência, né, por mais entendimento político que se possa ter sobre o episódio. Mas Leopold Demey, ele era arte na veia. A Vivian mora, acho que desculpe falar assim, Vivian, mas naquele museu que é a casa dele, que eu tive o grande prazer de conhecer. Aquilo é um museu, ele é um museólogo, né? E ele sabia recolher as peças e compor de uma forma assim que eu nunca vi. Bom, claro, cada um tem uma característica, mas eu nunca tinha visto dessa forma Leopold Demey, né? Então, essa questão, arte e ciência, são dois aspectos de uma mesma cultura. Demey tinha muito claro isso, e tanto é que ele dedicava um tempo muito grande para essas suas atividades. Sabia do alcance que tinha essas suas atividades. E dava o maior ponto para quem fazia isso na rede. Não só o Marcos Valle, que eu já falei, mas ele tinha muita gente e incentivado por ele também para fazer isso, né? Aqui, por exemplo, tem essa imagem do nosso encontro. Eu estou colocando aqui o Wagensberg, porque é outro meu guru, além do Demey, né? Esse na parte da museologia científica. Mas aqui ele estava lá em Petrópolis, explicando como o Picasso reduziu o touro, né? Com todas as etapas aqui, ele vai fazendo, e como que o touro, para o Picasso, no final, ficava essa imagem aqui. E Wagensberg sempre falava isso. Então, essa era uma característica dos nossos encontros, né? Que motivava a todos nós, né? Mas o que o Demey vai trazer? Outra novidade que ele vai trazer é isso, de abrir o vidro. Eu acho que todos aqui conhecem essa história, né? De que ele estava num congestionamento no Rio de Janeiro, aí no Rio, né? No Rio, falar congestionamento no Rio é pleonado, né? Mas ele estava no congestionamento e de repente, aí vem aqueles meninos vender pipoca, vender água, vender não sei o quê, e todo mundo levanta o vidro.
E ele sacou, ele falou assim, não, a gente tem que abaixar o vidro, abrir o vidro para esses meninos. E não é à toa que a foto, para mim, do Demeise não se dissocia do Paulinho, porque representa esse seu olhar, né? Olhar para a solidariedade, né? O acolhimento que Demeise tinha. Isso é uma coisa que exemplar e sensibiliza todos nós. Né? E foi a partir daí, né, como ele levava esses meninos lá para o laboratório dele, ele começou, então, os cursos de férias. Foi 89, alguma coisa assim, não sei exatamente o ano. Então, isso que norteou ele vamos dizer, a descobrir talentos e ver quanto que nós estamos perdendo, não aproveitar essa turma aí, não abrir o vidro para eles, né? E então foi daí que ele começou, a partir de um certo momento, expandir esse seu trabalho, né? E aí entrou, os primeiros que entraram foram o Calixto, o Beirão, e depois teve a leva que entraram outras pessoas que fui entrando também. E aqui em Pernambuco, eu logo nós logo implementamos o curso O que Ricardo Ferreira disse para a sua cozinheira. Eu estou falando de Ricardo Ferreira aqui, porque é outro guru meu também. Ricardo Ferreira é o primeiro químico teórico brasileiro. Ele é um cara impressionante, assim, um humanista também, né? E era muito amigo do Demeise também. E o Ricardo Ferreira criou aqui em Pernambuco. Eu estou aqui em Pernambuco por a convite dele, vim para formar um grupo de química teórica aqui. E hoje nós somos um grupo muito bom aqui em Pernambuco, e graças a essa nossa referência, Ricardo Ferreira. Então, a gente dava curso de férias e dizia, porque tem um livro chamado O que o cozinheiro disse para a sua... O que Einstein disse para o seu cozinheiro. É o nome de um livro. Então, ficou aqui O que Ricardo Ferreira disse para a sua cozinheira. Até a mulher do Ricardo ficou meio desconfiada na época, mas foi tudo bem. Então, aqui, nós, com o apoio do Espaço Ciência, o nosso Museu de Ciência, a Universidade Federal e a Universidade Rural, né? Então, a gente embarcou na onda dos cursos de férias e a coisa pegou fogo aqui. A gente realizamos dezenas de cursos de férias aqui em Pernambuco. E depois, inclusive, não só aqui na universidade também, mas também em faculdades do interior, que a gente podia usar alguma infraestrutura de laboratório, né? E na Univasf também, Univasf lá em Petrolina, né? Então, foi uma coisa muito boa. E, bem, aí, Wagner, pode ficar tranquilo, porque eu pensei até fazer isso, viu? De dar uma aula trote aqui. Porque o curso de férias que eu aprendi com o Demeise, eu não vi essa aula dele, mas fiquei sabendo, ele deu uma aula sobre o sexo de dragões, né? Uma coisa assim, né? E todo mundo acreditou, né? Na história, né? A ideia do curso da aula trote é para a gente quebrar a espinha dorsal de professores e de alunos durante o curso de férias. A primeira atividade era uma aula trote, para que os professores são metidos a sabidão, a gente dá uma aula trote. Então, e aqui eu estou pegando uma aula trote que nós demos lá em Senhor do Bonfim, no sertão da Bahia, né? Em que eu dei lá uma aula trote falando que a gente tinha ido lá com uma equipe de pesquisadores para capturar extremófilos que eram emitidos pelo Sol, que vinham do Sol, viviam no Sol, e que eles que eram responsáveis pelo aquecimento global. Enfim, contei uma história. E acontece que eu sempre dava a história e dava um tempo, né? E dava um intervalo, e depois contava, é trote, não sei o quê. Mas aí acabei minha aula, a secretária de Educação de Senhor do Bonfim, estava lá assistindo, foi correndo contar para o prefeito que tinha um grupo de pesquisadores, e eu tinha enchido a bola, pesquisadores que não sei o quê, que estavam fazendo uma coisa que Belém que Senhor do Bonfim ia virar o centro da pesquisa mundial. Foi lá e contou para o prefeito, sem saber que...
E depois o prefeito pegou, foi na rádio e deu uma entrevista falando tudo isso. Então, foi uma maior confusão. Mas o que aconteceu? Depois de um certo tempo, eu recebi esse Extremófilo pavonis, que está na minha sala aqui no Espaço Ciência. Aqui é a minha sala no Espaço Ciência. É o Extremófilo pavonis, que ficou famoso lá em Senhor do Bonfim, né? Mas essa é uma coisa que eu aprendi com o Demês, né? Que é uma coisa que eu passei a fazer quase que frequentemente. E pensei em fazer aqui para vocês hoje, mas não. Eu falei, não, vamos fazer outra coisa. Também outra coisa que nós aprendemos com o Demês é assim, naquele artigo dele, o autobiográfico no Journal of Biological Chemistry, que ele publicou em 2012, né? Ele conta uma história, quem leu, ele conta uma história que quando ele estava lá em Edimburgo, né? Ele ficou 3 dias no laboratório do Peter Mitchell, que é prêmio Nobel de Química, né? Já morreu. E ele passou lá, então ele escreve que foram 3 lovely days, que aquilo marcou a vida dele, mudou a vida dele e tal. Então, nós resolvemos fazer o 3 Lovely Days aqui também. Então, fizemos em 2 oportunidades apenas. Trouxemos meninos lá do sertão de Pernambuco, acho que de Salgueiro, de Araripina, e eles passaram aqui, uns 10 meninos, mais ou menos, com professores, ficaram aqui nos laboratórios. Um dia eles ficaram direto nos laboratórios aqui, por exemplo, até o Sérgio Rezende, na época ele era ministro, recebeu esses meninos, cada um recebia um no laboratório. Eles tinham alguns que nunca tinham visto o mar, foram ver o mar, nadar, nunca tinham entrado no cinema. Então, isso é uma ideia maravilhosa do Demês, que nós cultivamos aqui também. E eu quero voltar depois a esse aspecto, no final eu vou falar um pouquinho, vou voltar um pouquinho como que isso pode ser retomado agora, novamente, né? Então, eu vou abrir um parênteses aqui, como eu fiz, eu falei que eu ia falar do Demês, sou mal educado, mas vou falar de mim também, mas de mim na perspectiva de destacar o Demês. Eu sou diretor desse Museu de Ciência há 27 anos, ele tem 27 anos, esse museu, né? É um museu muito grande, fica entre Recife e Olinda. A Clélia esteve aqui, outras pessoas já estiveram aqui, já conhecem, né? Nós estamos melhor agora, viu, Clélia? Um pouquinho melhor, cada vez que passa a gente organiza mais. Mas é um museu que aqui no fundo é Recife, aqui atrás onde estamos é Olinda, fica muito bem localizado. E esse projeto paisagístico é simplesmente de Roberto Burle Marx, né? Que aí vocês no Rio conhecem muito bem, né? E nós exploramos esse museu, esse espaço, né, para as atividades do nosso museu, né? Nós temos atividades em espaços fechados e atividades em espaços abertos, no espaço aberto também. Só vou passar algumas imagens muito rápido. Aqui, só para dizer, nós estamos inaugurando esse mês, essa nova exposição aqui. Aqui nós estamos resolvendo o cubo mágico em menos de 2 segundos. O recorde mundial é 6 segundos. Nós estamos fazendo em 2. Mas com o computador. Mas não interessa, estamos batendo o recorde aqui. Aqui resta um também no Espaço Ciência. Aqui também está uma exposição nova nesse conceito museológico de imersão, né? São projetores de alta potência que você entra dentro de um ambiente aqui de água. Isso aqui é água rara, uma exposição que tem. Fora outros experimentos que tem, hologramas, exposições. Você vê, essas exposições têm sido montadas aqui no Espaço Ciência, mostrando que nós já temos uma expertise, vamos dizer, em produção de exposições, né? Essa veio do Rio de Janeiro, é uma casa com todos os ambientes e tudo que tem de ciência dentro de uma casa, né? Aqui a área externa, né, com um lago aqui, esse desenho desse lago foi do Burle Marx, não existia quando nós ocupamos, a gente fez esse lago. Isso aqui é uma visita de ontem, né, do pessoal visitando o nosso parque, esse período de férias, a gente vai receber, esperamos cerca de janeiro aqui, uns 20 mil visitantes, a gente deve estar recebendo esse mês. É o mês de maior visitação de famílias, né? Então, o pessoal pode andar num barco de energia fotovoltaica, naquele espelho d'água que eu falei, né? Andar numa bicicleta da corda bamba, levantar um carro, passar pela ponte romana, um molequinho pode ganhar de 3, roldanas, caleidoscópio, olhar de Escher,
giroscópio, xadrez gigante, planetário, um planetáriozinho pequeno, mas legal, com projetor digital. Aqui é um pouco da filosofia, né? O pessoal fala, o globo está de ponta cabeça, né? Ponta cabeça, não, em cima não tem referência, né? Que é em cima, que é embaixo. Então, aqui a gente bota os americanos e os europeus embaixo para eles verem o que é bom para tosse. E temos uma linha do tempo que começa desde o Big Bang, passando pelas catástrofes naturais, terremoto, tornado, e, naturalmente, os dinossauros. E nós temos desenvolvido aqui o conceito de visitante pesquisador, em que o visitante ele contribui para o acervo do museu. Ele não é um mero receptáculo de informações. Nós estamos trabalhando num conceito de museu de ciência de quarta geração aqui agora, em que o visitante contribui com o museu, né? Ele não é simplesmente um depositário, um depósito de informações, vamos dizer. Então, por exemplo, ele pode passear de barco com energia fotovoltaica no nosso manguezal. Nós temos um manguezal, né? O manguezal Chico Sainz, e ele coleta material, faz análise, diversos tipos de análise, pH, fosfato, etc. E nós fazemos o monitoramento desse museu, desse manguezal, com a contribuição do visitante, né? Da mesma forma, a observação de aves, né? Aves é um programa que a gente já desenvolve há muito tempo. O visitante descobre as aves que tem lá no Espaço Ciência. Nós temos agora todo o Wiki Aves, que tem tudo lá. Qualquer um de vocês pode acessar e ver onde é que tem. O ano todo a gente faz eventos temáticos, né? E a gente tem recebido uma média. Quando estava tudo aberto, era 100, 120 mil visitantes por ano. É muito boa a nossa visitação. É muito boa a nossa visitação. E a gente trabalha muito com semanas temáticas, né? Semana da Água, Semana dos Povos Indígenas, Semana da Astronomia, Semana do Meio Ambiente. A gente tem toda uma programação anual de semanas temáticas, né? Além disso, temos o Observatório Astronômico no Alto da Sé, em Olinda, aberto diariamente, né, para visitação. E temos o Ciência Móvel, é uma van que vai lotada de experimento, a gente monta numa quadra, coisa, e a gente leva o planetário inflável e faz uma festa. A gente já visitou aqui em Pernambuco 140 municípios. Nós temos 180 municípios aqui. Em breve estaremos chegando, atingindo todos eles, é a nossa meta. Temos também o Torneio Virtual de Ciência, que é uma alternativa que a gente tem às Olimpíadas. As Olimpíadas são muito boas, mas são individuais. É o aluno que faz. Então, aqui são desafios que a gente lança durante o ano, 6, 7 desafios. Tipo assim, construa um relógio de sol criativo da tua escola, faça uma campanha para coletar pilhas, desenvolva um sistema para economizar água na tua casa. Desafios, mas que são resolvidos por todos os alunos da escola, para cada série. Então, todo ano a gente faz esse torneio virtual de ciência aqui. E a gente tem vários programas sociais também. Tem o Gepeto, que é para jovens de baixa renda, do entorno aqui, que fabricam jogos e brinquedos educativos e depois vendem, o recurso para eles, né? Temos o Clique Cidadão, que é formação na área de informática, já há anos que a gente faz isso. Tem o Jardim da Ciência, que é formação de jardineiros, né? E ajuda a gente a cuidar, inclusive, do nosso jardim. E os programas de iniciação científica também, que a gente tem também. E a gente tem, por exemplo, agora, foi domingo, né? Dia do astronauta, a gente faz uma programação. Astronomia nas férias agora também está aqui. E visita hoje, por exemplo. Então, hoje tem Conhecendo a Molécula de Água, Construindo Pipas. Então, a gente tem várias atividades no Espaço Ciência. Bem, eu falei isso para vocês para localizar um pouco o que eu queria conversar sobre os cursos de férias. Então, o que acontece? Nós realizamos há 27 anos uma grande feira de ciência, Ciência Jovem. Nessa última edição, nós tivemos 471 projetos apresentados de todos os estados do Brasil, de alguns países da América Latina e tal. E, enfim, é uma feira de ciência e nós temos apostado muito na questão da feira de ciência. Por quê? Bem,
Veja só, vem dos cursos de férias, né? A feira de ciência que a gente tem trabalhado, nós não temos trabalhado na feira de ciência como um simples evento. Nós temos trabalhado a feira de ciência como um coroamento de um trabalho que se desenvolve ao longo do período letivo, durante todo o ano. Então, o que nós temos defendido aqui é fazer o que a gente fazia no curso de férias, mas durante todo o ano e na escola. Veja só, curso de férias, nós temos algumas limitações. Por quê? Porque temos que trazer os alunos para dentro das nossas universidades, e aí, então, precisa ser nas férias, né? Quando a gente tem liberado, vamos dizer, alguns espaços, né? E também tem que ter recursos para trazer esses meninos, esses professores, tudo para cá. Então, quando a gente não tem recurso, bom, quem não tem cão, caça com gato. E quem não tem cão, caça como o gato. Então, como alternativa, já que a gente não tem mais recursos de CAPES, pelo menos nós aqui não temos mais, então não tem feito mais curso de férias. E como alternativa, fala assim, não, vamos fazer pesquisa na escola, fazer ciência na escola. Então, nós defendemos, não precisa ensinar ciência, basta fazer uma feira de ciência. Basta, no primeiro dia, você fazer aquilo que o Leopoldo ensinou a gente fazer. Pergunta para os alunos aí, o que vocês querem? Vamos dizer assim, que o professor vai ensinar naquele ano o corpo humano. Então, qual que é a nossa receitazinha aqui? Pergunta para os alunos lá no primeiro dia de aula, o que vocês querem saber sobre o corpo humano? Vão surgir N perguntas que a gente sabe que surgem, né? Vão surgir N perguntas. Por que quando corta o cabelo não dói? Por que a gente engorda? Por que tosse? Por que tem vírus? Vão surgir N perguntas. E aí a gente faz aquilo que a gente faz nos cursos de férias. Forma grupos e fala, vai responder essa pergunta, escolhe uma daquela ali e vai responder. Tem que fazer experiência. Você pode consultar o Google, que tem resposta para tudo, mas você tem que construir resposta seguindo a metodologia científica, seguindo um procedimento científico. Então, eu tenho feito agora uma apologia de feira de ciência. E repetido essa frase aí do José Reis, feira de ciência, uma revolução pedagógica. Então, eu estou falando isso, falando dessas férias de cursos, vamos chamar assim, para manter aquilo que eu aprendi, que nós aprendemos com o DEMEIS, que é fazer ciência na escola. Então, é isso que eu aprendi com ele e é isso que eu estou fazendo com a inspiração desse homem aí que marcou a minha vida. Marcou a minha vida e, eu tenho certeza, marcou a vida de muitos profissionais como nós, mas de muitos meninos e meninas, não aqueles que tiveram, nem tanto aqueles que tiveram diretamente com ele, mas todos aqueles que indiretamente ele incentivou e buscou, que cada um de nós aqui, que a gente encontra esses Einsteins, que a gente encontra diariamente nas nossas escolas, né? Então, Leopoldo, ele alçou para mim esse patamar vamos estar no panteão daquelas pessoas que modificaram o mundo. Modificaram não, modificam, porque ele está vivo na nossa memória aqui o tempo todo. Então, era isso que eu queria falar para vocês aqui. Desculpe se eu falei demais e estendi meu tempo. Não estendeu tempo não, professor. Foi perfeito. Muito obrigada. Vamos abrir agora para as perguntas. Quem quiser levantar, pode levantar. Joci. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam bem? Sim. Outra, Joci. Então, passou um filme aí, né, na minha cabeça, né? Quando tudo isso começou, os cursos de férias. E eu queria que Pavão comentasse o que, na época, quando eu lembro muito bem, né, eu estava lá sentado com ele, trabalhando, e ele recebeu a mensagem para fazer esse curso. Eu era aluno de doutorado, e ele olhou para mim e perguntou se a gente podia encarar esse desafio, né?
E o que eu quero falar é porque, em muitos locais, os orientadores, eles limitam muito os orientandos. Tipo, se você vai fazer alguma coisa por fora, assim, ele fica muito... E foi justamente o contrário que aconteceu comigo, né? Eu tive essa sorte, porque mesmo nela a gente fazendo os cálculos, nosso trabalho lá na nossa pesquisa, mas sempre eu tive essa oportunidade de participar de outros projetos de divulgação científica. E esse curso foi o primeiro, um dos primeiros, né? Que quando ele recebeu o convite, ele pediu para eu ir lá para Campinas, para o grupo do professor Paulo Arruda, para aprender como era o curso. Passei 2 semanas lá, e depois a gente trouxe para fazer no DQF. E aí, Pavão, eu queria te perguntar o seguinte, o nosso departamento lá, né, era um departamento muito rígido no sentido dos professores serem bem... E assim, eu fiquei com certo receio da gente começar esse curso para conseguir os alunos para serem monitores. E quando a gente começou e a gente tinha aquelas apresentações lá no auditório, os professores olhavam com aquele olhar assim meio estranho, né? Porque era uma coisa muito diferenciada. E eu queria saber como foi isso. A gente, no DQF, eu acho que o curso de férias foi um salto muito grande para o DQF ele participar mais das atividades de divulgação científica. Eu queria que tu comentasse isso daí. É isso, Joaci. Nós vivemos um meio acadêmico, né? O meio acadêmico, de um modo geral, ele é muito sisudo, né? O DMES, ele vem quebrar essas coisas, né? Ensinar essas coisas para a gente aqui, né? Então, no início, é porque o pessoal, mesmo não gostando, eles não falam nada também, eles ficam quietos, né? Mas uma coisa foi certa, você viu, a gente agitou o departamento, né? O departamento mudou a cara, você via aqueles meninadas circulando ali dentro, que esses meninos estão fazendo tudo de bata, tudo ali, né? Então, e aquilo eu acho que também mudou um pouco, não, o pessoal percebeu também, né, da importância daquilo, né? A gente teve vários professores, né? O Ricardo, né? Vários professores que aderiram e participaram assim do curso de férias, né? Vibraram, participavam. Então, eu acho que então, é importante você falar isso, né? Como que o DMES tem uma influência tão grande, né? E a gente que já fazia alguma coisinha, né? Ganhou gás com aquilo. Nós ficamos muito... Nos enchemos o peito ali, né? Porque a gente via que dava resultado, né? A gente via aquela vibração toda. E as pessoas todas também colaborando, né? Tirando alguns, né, Joaci? Mas a gente teve apoio aqui, né? A gente teve apoio. Aqui você vê o Sérgio Rezende na física, né? O Sérgio Rezende, ele ia no nosso encontro, participava, tudo, né? O Sérgio Rezende é um cara que sempre teve muita influência aqui, né? Então, o Demês teve essa coisa. Você vê, se você não fala isso, nem sabe. Imagine também nos outros lugares que o Demês influenciou, né? Influenciou. Não foi só que você está dando um depoimento que é uma coisa que no nosso caso, né? Mas você pode extrapolar isso para os outros casos que a gente teve. O legal é que nós também criamos, Joaci. A gente deu asas à nossa imaginação. Nós superamos o DMEIS, vamos falar assim. Nós superamos assim. A gente vai além. A gente foi além, porque o DMEIS permitia essas coisas, né? Ele gostava, então a gente ficava buscando coisa nova. E a aula trote, como vai ser agora? Quantas coisas a gente aprontar? A gente corria atrás, né? Você lembra daquela coisa que a gente fazia? A aula trote eu me chateava porque o senhor não contava nem para a gente que estava organizando o curso, né? Esse cara caiu todo, viu, vai? Eles acreditavam também. Não, a gente já conhecia as aulas trote do Pavão, ia para o encontro, achando, não, dessa vez não é aula trote, não. E no final descobri que era mais uma e a gente tinha caído de novo. Eu lembro aquela do artigo na Science, na Nature, que eles tinham descoberto, colocaram reportagem do Fantástico. Acho que foi em Natal essa. Eu acho que foi a fusão a frio. A fusão a frio, né, que eu tinha feito, eu fiz a montagem.
Teve uma, só para contar essa história, o curso de férias começou na segunda-feira, no domingo o Brasil tinha sido eliminado para a França. Não sei se o senhor lembra, Pavão. O Brasil tinha sido eliminado para a França na Copa do Mundo. E aí, Pavão contou uma história que o jogo do Brasil ia ser cancelado porque no gol lá da França, a curva que foi feita, sei lá, estava orientação magnética, que alterou aquele lançamento para o Henrique, fez o gol, ia ser cancelado porque teve um efeito que não era para estar ali, o efeito magnético da Terra alterando e tal. Rapaz, olha... Lembra dessa? Então, assim, a gente não sabia das histórias do que ia ser feito. Então, isso era um pouco... Né? Porque a gente ficava isso é verdade, isso aqui não é, mas era muito bom mesmo. A gente aprendeu a fazer também, né? Aprendeu a fazer. Então, isso que eu digo, foi uma coisa que a gente se divertia, né? Se divertia. E se diverte, né? Porque aqui no Espaço Ciência, uma lei é essa, né? É ciência mais que divertida, uma coisa que a gente coloca lá, né? Então, porque eu falei muito do Espaço Ciência, não me detive ali, mas esse conceito está certo que os museus de ciência já têm isso, né? Mas o museu também, o nosso museu, também tem DMEs ali dentro. Certamente tem DMEs o tempo todo, né? E até hoje a gente tem contato, né? A gente tem contato com pessoas que participaram daqueles cursos. Volta e meia, o pessoal fala, aquilo é inesquecível, né? Aqui para a turma aqui de Pernambuco, né? E criando grupos, eu citei aqui o Marcos Ribeiro, o Marcão, lá de Petrolina, né? O Marcão já tem vida própria também, já faz os cursos dele tudo lá. Então, mesmo que o Marcão também acho que não está na rede, então, mesmo que não estejamos na rede, a gente faz parte de uma rede já. Nós compomos um conjunto que Leopoldo Demês moldou, né? É isso que eu acho o papel que ele tem, né? Pena que ele foi muito cedo, né? Morreu muito cedo. Podia estar aí. E ele que acreditava nisso, né? Que ele podia também viver. Ele falava muito disso, né? Puxa, como é que eu faço para viver? E eu me lembro um dia que ele perguntou, qual é essa idade, Pavão? Eu tinha, acho que era 60 e pouco, né? É muito novo. Puta, eu já me sentia, de 60 e pouco, já está... É muito novo. Ele estava com 70, alguma coisa também. Né? Mas foi... Essa vida é muito cruel, né? Ter levado ele... Professor? Oi. Posso fazer uma pergunta? Eu fiquei vou bastante deixar você perguntar. Ai, obrigada. Eu fiquei curiosa com essa feira de ciências que o senhor faz ao longo do ano nas escolas. Tem participação da secretaria? Tem colaboração dos professores? Como que é a organização dessa feira ao longo do ano? Exatamente. Olha, nós temos aqui, através do Espaço Ciência, nós temos um programa chamado Feira de Ciência em toda parte. Então, nós, no início do ano, e durante todo o ano, na verdade, mas no início do ano a gente intensifica mais, nós realizamos uma série de palestras, eu realizo uma série de palestras de formação para professores. Um pouco, não dou mais, não é aula trote, não, mas falar mais assim, e foco mais no conceito da feira, desse conceito de fazer uma feira integrada ao currículo da escola. A feira, eu acho que ela materializa a nossa ideia de fazer ciência na escola. Então, nós desenvolvemos um programa aqui, junto com as secretarias municipais e a Secretaria Estadual de Educação. Então, o que tem acontecido aqui, por exemplo, que vários municípios já instituem, por lei, fazer uma feira de ciência. É isso que nós temos trabalhado. Tem uma lei que obriga o município a fazer uma feira municipal. Claro, a gente não quer que as coisas sejam obrigatórias, mas a lei acaba surgindo a partir da realização de uma feira, o prefeito vê aquilo, o secretário vai lá e bota uma lei. Então, nós estamos trabalhando
para realizar a Feira de Ciência. Gostaria de realizar em todos os municípios aqui de Pernambuco. Então, isso já tem avançado bem, né? Bastante, né? E nós temos já agora feiras regionais aqui, Feira do Sertão, Feira do Agreste, a gente já tem feiras regionais, além das feiras municipais aqui, que tem se proliferado, vamos dizer assim. Então, a gente dá uma formação inicial para os professores sobre esse conceito, de como que ele deve fazer. Então, nós defendemos que ele não pode ensinar ciência, ele tem que ser proibido de ensinar ciência, porque ele não sabe ciência e ele fica se metendo a ensinar uma coisa que ele não sabe fazer. Isso é uma tortura para o professor. Eu não estou desprezando o professor, não, muito pelo contrário. É uma tortura para ele, porque os professores da educação básica, principalmente do fundamental, eles têm uma formação onde? É numa faculdade de formação de professores, numa faculdade de pedagogia, e eles não têm formação em ciência. No máximo, tem uma disciplina sobre ciência, e chega lá, ele vai ter que ensinar tudo aquilo que está no livro didático, né? Alguns aqui já participaram, o Eljon está aí. Você participou, Clélia, do programa do livro didático comigo? Não, né? Não. Bom, mas a gente sabe que o livro didático, ele para ser selecionado, ele passa pelo crivo de especialistas, né? E é uma análise muito cuidadosa, pelo menos no tempo que eu estava lá. E a gente chama geólogo, biólogo, matemático, tudo, né? Mas o livro didático, no final, ele cai lá na mão do professor. E ele, com essa formação precária que ele teve, ele é obrigado a ensinar Drosophila melanogaster, monodicotiledônia, coisa que ele nunca ouviu falar. E aí vira esse desastre que é o ensino de decoreba de ciência, né? Então, o que a gente fala, não ensina, não. Faça uma feira de ciência. Essa aqui é a ideia. Porque você vai mandar os alunos pesquisar sobre um tema, como o exemplo que eu dei aí do corpo humano, e eles, no final, vão aprender muito mais do que está no livro didático, muito mais do que você poderia ensinar para eles, e você vai aprender mais, e você vai fazer aquilo que você sabe fazer. O que é que o professor sabe fazer? Ora, ele sabe organizar uma turma. Ô, menino, você vai fazer isso. Ô, menino, você vai fazer aquilo. Me dá não sei o quê. Fazer um papel de orientador de pesquisa como nós fazemos. Entendeu? É isso que tem que fazer. E você não precisa entender do assunto. O Joaci sabe aí, por exemplo, quando os alunos vêm pedir para... Eu faço a mesma coisa no curso de fé. Quando o aluno vem pedir orientação para mim, eu falo assim, se você quer ser doutor, você deve ter alguma ideia. Qual é a sua ideia? Eu quero fazer isso. O primeiro veio fazer, o Marcelo. Eu queria resolver o problema do câncer, estudar o câncer. Eu também quero, Marcelo. Então, vamos fazer. Virou a tese dele. O outro lá. Então, eu uso esse mesmo conceito que eu aprendi com o Demey, também na pesquisa. Então, é isso que nós estamos falando, que a gente tem que fazer uma feira de ciência. E a feira de ciência é a hora de mostrar isso tudo. É o coroamento do trabalho do ano. É o nosso que corresponde para nós aqui, o nosso congresso. A gente não vai no final do ano apresentar o nosso trabalho, no final do a Feira de Ciência vai ter esse conceito. E o bom da Feira de Ciência é que existe um movimento nacional e internacional de feiras. Então, você se conecta com esses grupos naturalmente. Então, o intercâmbio é riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. E aqui, por exemplo, você perguntou, a Secretaria de Educação aqui, nós temos... a gente trabalhava com 300 vagas de 300 projetos. Então, a gente garantia 100 projetos para a Secretaria Estadual de Educação, 100 inscrições. Então, a gente faz a seleção e eles bancam a estada dos professores e alunos aqui no Recife, quando é o período da feira, né? Transporte, essas coisas, alimentação, tudo. Então, a gente já tem uma boa articulação aqui com as secretarias de educação, tanto a estadual quanto as municipais, né? E também tem um movimento das escolas privadas, né? Que querem sempre ganhar o prêmio para ser o primeiro lugar, também tem isso, né? Mas aqui, a nossa feira, a nossa ciência jovem, 70%, 70% foram de escolas públicas, né? Então, a gente tem tido algum sucesso, vamos falar assim, alcançado. Eu falo o seguinte, assim, talvez alguém já me tenha ouvido falar disso, que por que o Brasil é campeão mundial de futebol? Por que surge um Anderson aí?
Agora é o Anderson, né? Vocês estão acompanhando aí do Palmeiras, né? Não é mais. Por que tem os craques de futebol? Por quê? Porque aqui no Brasil, todo mundo joga futebol. O primeiro presente que o menino ganha é uma bola de futebol. Todo mundo joga futebol, e as mulheres também agora. Então, existe uma lei da dialética, né, do material dialético, que é a transformação da quantidade em qualidade. Se você tem muita gente fazendo uma coisa, vão surgir os craques daquela. Então, o que eu digo é o seguinte: você já pensou se a gente tivesse todos os nossos alunos fazendo ciência na escola? Vão surgir os craques da ciência, é verdade? E vão surgir os produtos da ciência. Porque acontece o seguinte, é a lei, novamente, a lei da quantidade em qualidade. Você vai em qualquer feira de ciência, você vê de tudo, como qualquer feira você vê de tudo. Você vê aqueles trabalhos mais chinfrim ali, que é uma mera reprodução, é fazer sabão, vamos dizer. Eu não estou depreciando, falo chinfrim, às vezes penso que... Não, porque tudo trabalho importante. Mas na feira, você se surpreende com muitos trabalhos. Né? Novamente, no meio de 300, de 400, vai surgir 2, 3 ali que são bons, né? Que são aproveitáveis mesmo. Então, eu defendo muito isso, da gente fazer ciência na escola, para não perder mais o potencial que nós temos desses que o Demers descobriu, das crianças, dos jovens que estão aí. Isso que a gente precisa perceber, vamos dizer. Não podemos se dar o luxo de perder esse potencial que nós estamos. Então, eu acho que o conceito da feira, a feira de ciência, ele, de certa forma, resolve isso. Entendeu? Resolve isso. É lógico que não é simples e não é fácil para um professor abandonar tudo que ele vem fazendo há anos e passar a fazer isso. Mas, se entendermos como um processo, aos poucos a gente vai chegando lá. É isso, Clélia. Perfeito, professor. Vou abrir a palavra para o João, que está com a mãozinha levantada. Muito obrigada. Ok. Ô, Pavão, eu fiquei Diga, curioso João. como é que... São duas coisas que eu vou te pedir para, se tu puderes comentar sobre a gente, principalmente das nossas áreas, né? A gente fica depois pensando como é que mede esse output, né? Como é que mede o efeito dessas intervenções. Então, se tu tens alguns indicadores que podem ser úteis para quem quiser fazer coisas parecidas nos seus municípios, nos seus estados, quais indicadores que foram mais bem-sucedidos e quais que, de repente, não foram, se tu tem essa experiência, e aproveitar e pedir o teu chute, aí, a tua opinião, a tua sugestão, como muito experiente que tu és, para a rede. Como que tu achas que a rede, nesse contexto, não vamos nem pensar no que está agora, mas no que vai mudar, qual que tu achas que seria uma coisa bacana para a rede ir se inclinando ou se fortalecendo? Bom, a sua primeira pergunta foi dos outputs, né? Da mensuração dos resultados. Sim, né? veja só. Eu não tenho nenhum número para te dar, não. Inclusive, eu acho porque... Não que não deveríamos ter isso. Eu acho que isso aí é um estudo que tem que ser feito de uma forma mais sistemática, até uma tese de doutorado, alguma coisa desse tipo, assim, para a gente poder responder bem essa sua pergunta. Nós temos apenas alguns dados que são muito, assim, esporádicos, né? Mas, desde quando você vai aqui na universidade, você vê muita gente que fala, estou aqui por causa daquilo. A gente encontra muito disso aqui. Isso é muito comum se encontrar, né? Agora, e eu também, viu, João Bento, eu digo uma coisa, que esse negócio de avaliação, eu sou muito grilado com isso, até essa própria avaliação de pares também sou um pouco grilado com isso, porque a gente deixa de pegar aspectos que às vezes não aparecem na hora. É a mesma coisa um artigo científico. Eu, recentemente, agora publiquei um artigo na Journal of Chinese Physics, e que eu citei um artigo de 1934, que ele foi escrito em 1934, ninguém citou ele, e a partir de 1956 estourou, deu não sei quantas
Acontece muito isso. O cara, um modelo rotovibracional que o cara usava. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas coisas que nós estamos fazendo mexem muito com a pessoa em si mesmo, modifica as pessoas. E isso é muito difícil você quantificar, de você medir. Então, por isso que, como resposta, a gente fica, vamos olhar o brilho nos olhos, né? Que é uma coisa que a gente sempre fala. É isso, de certa forma é isso, né? Com relação a sugestões para o grupo, que você está falando, quem sou eu para ficar para a rede? Mas eu já dei, viu, João? Eu falei, é feira de ciência, é fazer pesquisa na escola. É pesquisa na escola, todos nós concordamos, certo? Tem que fazer pesquisa na escola, né? Mas como você vai tocar esse bonde? Como você vai movimentar isso? Então, a feira de ciência é uma estratégia. E eu falei, foi a alternativa que nós encontramos aqui aos cursos de férias. Não que os cursos de férias não possam ser realizados e não devam ser realizados. Ele não tem nenhum conflito com isso que eu estou falando com a feira. Ao contrário, ele se soma. Só que, dada a dificuldade da gente fazer o curso de férias, né? Estou dizendo assim, porque da forma como a gente fazia, tinha que ter recurso. A gente não tem mais esses recursos, né? E eu acho que você pode, então, fazer o laboratório mesmo na própria escola. O laboratório de pesquisa deve ser a escola. Ele é precário? É precário. Ele não tem nada, não tem microscópio, não tem espectroscópio, não tem nada. Sim, mas vamos montar isso lá, vamos fazer isso aos poucos. Então, aí eu acho que o Three Lovely Days, aí que está a ideia. O Three Lovely Days poderia ser uma junção de feira de ciência com curso de férias. O que seria o Three Lovely Days? A gente trabalha com a ciência na escola e depois pesca alguns alunos dessa escola e traz para 3 dias maravilhosos nas nossas universidades. Por exemplo, eu acho que isso seria um caminho que seria bastante assim, produtivo, né? Resgatar o Three Lovely Days, que vai gastar dinheiro, tem que ter dinheiro, mas não é tanto de você trazer uma turma para dentro da universidade. Você traz alguns que você seleciona e conta com aquilo do exemplo. Quando ele volta, ele é uma semente naquele meio onde ele está, naquela escola. Ele já vai modificar, ele vai ser aquela sementinha. Então, eu acho que isso seria uma boa, não quero dar receita, não, né, aqui, né? Mas uma boa alternativa para a rede também trabalhar. Feira de ciência, viu? Feira. Eu acho que é uma coisa que no tempo que a gente fazia os cursos de feira, a gente não se ligava muito nisso, né? Mas eu acho que hoje a gente tem que estar, e como eu falei, porque já é um movimento próprio, nacional, internacional, local, nacional e internacional. Tem escolas que já faz feira há anos, já virou, ela entrou no currículo mesmo, né? E a gente tem que criar essa cultura, eu acho, viu, João? Se fosse para querer me meter a dar um conselho para a rede, eu falaria isso. Você que pediu o conselho, não foi eu que quis dar, não, viu? Conselho não, pediu pitaco, né? Você falou, eu estou dando. Recebido. Chute no gol. Pronto, professor, pelo visto... só mais uma coisinha. A gente aqui em Botucatu, a gente junta os dois. A gente junta, quer dizer, quando era presencial, que eu já estou até com saudade, né? A gente junta o curso de férias e no último dia, os alunos do curso de férias, eles têm que fazer uma feira de ciências, onde eles apresentam para os demais membros dos outros cursos tudo que ele aprendeu. E a gente fica encantado com a propriedade que esses alunos do ensino médio, em uma semana, eles conseguem organizar uma feira de ciências e transmitir tudo que eles aprenderam com um conhecimento fantástico. Então, assim, a gente conseguiu juntar esses dois, mas é uma boa ideia também. Tá vendo? Não sabia aí, tá vendo? É isso. É isso mesmo. Estou vendo aqui o Sócrates também, que bom ver as pessoas. Desculpa eu não estar lembrando de todo mundo, talvez, aqui, viu? O Eljon me elogiou aqui. Obrigado, Eljon, viu? Você também, vi aqui no chat. A rede deu uma renovada, Pavão, mas muita gente permanece ainda. Alguns grupos saíram. Atualmente a gente não tem ninguém da UFMG, por exemplo. Mas depois que o Beirão
depois que o Beirão saiu, ainda ficou a Andréia um bom tempo, aí depois que ela saiu. Ah, é. Mas hoje nós somos 40. 40, né? Tá grande. É. Então, aliás, também uma coisa que vale para dizer do Demez, né? Que é? Veja o Demez. O Demez, ele ia lá falar direto, cara a cara, com o presidente da FINEP. Falou, eu quero 1 milhão. Não é 100 mil que a gente pede, a gente sempre coisa. Ele falou, eu quero 1 milhão para trabalhar nessa rede. Ele tinha essa... Ele batia na porta e entrava, né? Era um cara que era respeitado, né? Assim, tinha toda essa coisa que... Isso era importante, porque nessa articulação assim, mais na superestrutura, né? O Demez sabia trabalhar muito bem isso, né? Carrear recursos, né? Para onde ele queria, né? Ô, Clélia, eu lembro, você falou de Botucatu, né? Eu sei que vocês têm um trabalho muito interessante aí, né? Até eu estive aí agora, passei em Botucatu. Você sabe que minha sobrinha é professora aí da medicina, né? A Karina. Isso. Mas vocês tinham proposta de também fazer um museu de ciência aí, alguma coisa, né? Mas eu vou pedir para a Adriane, inclusive, dessa notícia. Deixa eu ver se a Adriane está aqui. Não, ela precisou sair, ela me avisou. Mas professora, a Adriane, com vários outros professores, conseguiram uma verba muito grande e vai montar o Espaço Ciência do IB. Saiu do papel e vai virar uma coisa concreta, uma coisa bem, bem grande, professor. Espaço Ciência e Saúde. Nós já temos o espaço e já temos o dinheiro. Opa, olha que coisa boa. Puxa, vou querer ver aí depois. Com certeza. Coisa boa. Não façam coisa muito boa, não, senão a gente vai ficar para trás aqui. Em Pernambuco não gosta de ficar para trás, não, viu? Aqui em Pernambuco, aqui a gente fala assim, né? É aquela história que a gente contava, né? Aqui é onde o Capibaribe junta com o Beberibe e forma o Oceano Atlântico, né? Mas aqui tudo é o maior, o melhor, o primeiro, né? Coisa de pernambucano, né? Até o maior anão do mundo é daqui de Pernambuco. Então, o Museu de Ciência, aqui a gente fala que o nosso é o maior do mundo também. Coisa de pernambucano. Mas eu desejo que vocês façam aí um belo museu, porque eu sei que é um desejo de muito tempo de vocês, né? Vocês vêm trabalhando aí. Que bom agora, essa notícia é muito boa, viu? Tá certo. Em períodos de muita falta de recurso, né? A Adriane e o grupo conseguiram realmente uma façanha com emendas parlamentares, com projetos, com recursos, elas conseguiram e vai sair sim, professor. Mas a gente não vai fazer o maior igual do senhor, mas assim, a gente tem como seguir o exemplo, né? Não, mas eu quero... o Sérgio Mascarenhas diz uma coisa que eu sempre repito também essa frase dele. O aluno tem que ser melhor que o professor, senão tem alguma coisa errada, né? Então, vocês também podem ter o direito, podem ser maior que a gente aqui também, viu? Eu sei que nós também... Porque nós temos também... É muito importante o Museu de Ciência dar apoio a essas nossas atividades de ensino. Você vê que aqui, quem tem segurado é o Espaço Ciência. Acontece isso tudo porque nós temos aqui um museu que pertence à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado, né? Mas a gente tem apoio aqui, pelo menos para manter o museu. Se a gente quiser nova exposição, a gente tem que ganhar projeto, participar de coisa. Mas, pelo menos, o dia a dia a gente tem aqui. Então, esse museu é um suporte muito grande para as nossas atividades. E para vocês aí, vai ser um ganho, assim, um salto muito grande, tendo um museu para garantir essa base. Trazer os meninos para visitar os museus, as escolas, é tudo uma combinação que só reforça o trabalho, né? Exatamente. Com certeza, professor. Se não tiver mais ninguém para perguntar, a gente ficou encantado novamente, né? O encantamento aí se reacendeu com a sua palestra. Muito obrigada, professor. A gente vai ficar, assim,
Nós ainda estamos marcando os próximos encontros presenciais, se tudo der certo, né? Encontro da rede, vamos ver. Então, mas o senhor nos inspirou, muito obrigada. Pavão, eu só queria agradecer você estar aqui conosco, e realmente foi inspiradora essa tua palestra. E eu espero que a gente sobreviva esse ano, para o ano que vem o mundo esteja um pouco melhor, né? Inclusive até em termos de recursos, mas menos negacionista também, para a gente poder trabalhar com mais leveza. Mas muito obrigada, Pavão. Ô, Vivian, eu que agradeço também, viu? Esse momento tão legal que a gente passou aqui, vendo você, que eu não via há muito tempo, vendo o Wagner, vendo o João Bento, vendo todo mundo aqui, a Clélia. Estou vendo o Sócrates também está aí, né? Então, para mim foi um momento muito bom. Eu me preparei também, porque eu fiquei um pouco assim, não emocionado, né? Sabendo que ia encontrar todos vocês de novo, saber que a gente está também todos no mesmo barco, né? E continuamos, embora distantes, mas sempre juntos, né? E também porque nós temos um mirante, né? Um mirante não, um farol, né? Um farol, né? Então, acho que é muito bom a gente ter sempre uma referência como essa que todos nós aqui temos, né? Que é o DEMEIS, né? Então, é muito bom saber que isso tudo continua, né? Então, eu também agradeço a todos vocês e dizer que eu estou sempre também à disposição para a gente estar colaborando aí com todos vocês e também vocês colaborando com a gente aqui. Obrigado, Pavão. Um prazer enorme tê-lo conosco. Obrigado mais uma vez. Uma tarde muito agradável. Certo. Beleza, tá joia. Obrigado, Pavão. Bom, então... Um abraço aqui de Belém. Está comemorando 406 anos hoje, nossa cidade morena aqui do norte do Brasil. Olha. Grande abraço. 406 Obrigado, um grande abraço também, João Bento. Grande abraço para você e para todos aqui também. Tá certo. Agradeço a todos e a gente se encontra no próximo seminário daqui a um mês. Um abraço, muito obrigada. Um abraço, tchau. Obrigado, Pavão. Tchau, gente. Ô, Clélia. Oi! A Ana ainda está aqui.